Eu não aguentava mais, era todo dia a mesma coisa, os mesmos problemas. Quando chegava no final do mês, eram as mesmas histórias. Dia após dia eu via o tempo passar e nada mudava. Era assim que eu me sentia. Em uma terça-feira, mais ou menos, eu estava trabalhando em uma empresa de tapetes personalizados e comecei a ouvir alguns podcasts de desenvolvimento. Não era nada demais, mas com o passar do tempo, algumas coisas iam mudando. Eu comecei a ouvir muito podcast, eu comecei a ouvir muito audiobook, que é áudio de livros, enquanto eu trabalhava ali na parte de design. E teve uma noite em específico que eu precisei ficar além do meu horário. Para vocês terem uma noção, eu fui sair da empresa 1 hora da madrugada. Eu entrei às 9 horas e eu saí 1 hora da madrugada trabalhando assim sem parar. Até que naquele mesmo dia eu tomei uma decisão que eu queria sair dali. Eu queria sair daquele emprego. Eu queria definitivamente não trabalhar mais como CLT. E foi aí onde eu comecei a tomar algumas atitudes que naquele momento me deram muito medo, ao ponto de travar e não fazer nada. Naquela noite que eu trabalhei até 1 hora da manhã, eu trabalhei tanto, mas tanto que eu tava tão, tipo assim, tão esgotada psicologicamente, emocionalmente, que qualquer coisa que eu fosse fazer naquele momento, eu iria desabar, sabe? Que qualquer coisa naquele momento que não fosse aquilo seria perfeito. Só que não era. Eu tava tão esgotada, que eu não sei explicar, mas naquele momento eu acho que o medo me venceu, entende? Então eu continuei naquele lugar por mais ou menos um mês. Mas aquela noite em si me marcou. Não somente pelo horário que eu saí 1 hora da madrugada, porque não aconteceu somente uma vez, já aconteceram outras, mas no fato daquele sentimento ter enraizado dentro de mim. Meu Deus do céu, aquela decisão de tipo, não é isso, tem alguma coisa errado. Isso dentro de mim, entende? Claro que tinha muitas coisas de errado, mas eu tô falando em relação aos meus sentimentos. Até que eu simplesmente tomei uma atitude de sair. Conversei com o pessoal e pedi demissão. Só que eu pedi demissão sem ter nada previsto. Eu pedi demissão sem dinheiro guardado, eu pedi demissão sem emprego garantido, sem absolutamente nada. Foi só na fé e na coragem e eu simplesmente saí dali porque era uma coisa que eu precisava. Só que, em paralelo a isso, é bom deixar uma observação, eu já estudava algumas coisas sobre gestão de tráfego pago. Estudava algumas coisas do Pedro Sobral, estudava algumas coisas do Thiago Tesman. Enfim, eu pesquisava muitas coisas ali no meio da internet sobre gestão de tráfego pago. Como eu também tenho uma bagagem de vendas, que a maioria dos meus empregos era tudo sobre vendas, comunicação e tudo mais, eu comecei a gostar dessa parte, então eu estudava muito. E quando eu saí já com o objetivo de trabalhar para mim, de me especializar nessa parte de gestão de tráfego pago, e foi isso. Só que o que eu queria trazer para vocês em relação a esse dia específico que definitivamente mudou minha vida foi que, primeiro, se você não enfrentar, o medo vai te parar. O medo realmente me travou naquela noite, mesmo eu tomando aquela decisão, mesmo dentro de mim, tendo a maior convicção que não era aquilo que eu queria, que não era aquilo que eu precisava, que eu não estava feliz, e enfim, outras coisas que para outra pessoa olhando naquele com outros olhos era um absurdo, para mim também era um absurdo, só que ainda não estava concreto, sabe? Ainda não estava assim, enfim, definido para assim dentro de mim. Só que naquela noite realmente definiu tudo, realmente falou, foi uma virada de chave. Aquela noite foi uma virada de chave. Então,
quando eu tomei essa decisão, eu ainda deixei um medo falar por mim durante um mês. E foi um medo, assim, gente, sobrenatural. De tipo, meu Deus, eu vou passar fome, meu Deus, o que que vai acontecer? Eu vou ficar sem dinheiro do aluguel, eu vou ficar sem dinheiro para pagar minhas contas, não, eu não vou sair, não vou sair. É um absurdo o que eu tô pensando, porque eu realmente não tinha dinheiro guardado, eu não tinha nenhuma perspectiva. Eu só tinha fé, mas a minha fé naquele momento foi diminuindo por conta do meu medo. O meu medo foi muito maior. Então, um mês depois, no mesmo dia, terça-feira, só não vou me lembrar a data, mas foi terça-feira também, eu pedi demissão e eu saí. A segunda coisa é tente, apenas tente. Você não faz ideia do que vai encontrar, e isso já é o suficiente para você tentar. E foi isso que me fez tomar a coragem e foi isso que fez enfrentar o medo, porque eu precisava tentar. Eu não sabia o que ia acontecer depois que eu tentasse. Então, depois que eu pensei, tomei essa atitude, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Esse é o meu segundo vídeo no YouTube, pra falar a verdade. Eu sou iniciante aqui na parte de gravar conteúdo, geralmente eu fico nos bastidores. Por isso que eu fico um pouco nervosa, falo muitas palavras repetitivas, mas com o passar do tempo eu vou melhorando isso. Inclusive, quem tiver alguma dica, alguma, enfim, alguma coisa que quer colocar nos comentários, eu vou ler todos. E isso que... Como é que eu tava dizendo mesmo? E, bom, quando eu pensei que eu precisava tentar, quando eu pensei que já era o suficiente eu simplesmente não saber o que eu iria encontrar depois de uma curva, eu simplesmente tentei. Eu simplesmente fui. Fui na fé, na cara e na coragem, porque vai que eu poderia melhorar as coisas, vai que o que eu iria encontrar depois da curva era muito melhor do que eu já estava. Então só isso já me bastou para ter aquele quê de dúvida, aquele si, e aí eu coloquei a minha cara a tapa. A outra coisa é, mesmo que você não goste, agradeça, porque um dia você vai precisar. Por que eu estou dizendo isso? Eu não gostava do meu emprego, eu não gostava do que eu fazia, mas eu agradeci a oportunidade para o pessoal, né, da empresa, e eu saí de lá amigavelmente. Eu simplesmente falei da minha demissão, falei o motivo, falei que eu não estava me sentindo bem, falei que eu queria testar novas coisas e saí de lá amigavelmente. Um ano depois que eu já estava trabalhando como parte de tráfego pago, trabalhando com outras empresas, já adquirindo experiência, a mesma empresa que um dia eu trabalhei me chamou para fazer a gestão do marketing lá, na parte dos anúncios da empresa. Então, se eu não tivesse saído assim, se eu tivesse brigado, se eu tivesse feito alguma coisa, provavelmente eu não teria essa oportunidade. E é claro que cada caso é um caso. Eu estou falando somente do meu caso. Teve muitas coisas aí que eu realmente não gostei, que eu realmente bati o pé, que eu realmente conversei com eles, mas cada caso é um caso. Eu estou só especificando o meu caso, tá? Claro que eu não vou falar para se um patrão for horrível com vocês falar agradeça. Não é isso. Como eu falei, cada caso é um caso. Nesse meu caso aqui, eu agradeci e isso me trouxe coisas boas no futuro. Não é à toa que eu acabei fechando com eles uma parceria agora. Enfim, é basicamente isso esse vídeo. É sobre um dia que realmente, de fato, mudou minha vida, que em apenas uma noite, com apenas uma decisão, eu vi a minha vida mudar, eu vi as coisas se transformar e acredito que se cada um dia ter essa virada de chave, a mesma mudança que aconteceu comigo pode acontecer com você. E acredite, quando eu falo que o que aconteceu comigo, essa virada de chave, essa mudança de vida, de atitude, se aconteceu comigo, pode acontecer com você, porque, gente, pensa uma pessoa azarada na vida. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, se inscreve no canal. Eu vou aprimorando, tá? A criação de conteúdo, a criação dos vídeos ao longo do tempo. Enfim, é isso. Valeu!